Olá, boa tarde para você, um grande abraço. Estamos começando mais um Canal Esportes, o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, pelas nossas redes sociais. Nós vamos juntos agora pela próxima meia hora com as últimas informações do esporte. Daqui a pouco nós vamos falar de medicina esportiva aqui no programa. Terei o prazer de receber no estúdio o médico Leonardo Páscoa, que vai nos trazer aqui informações importantes para riscos, destacando a movimentação que tem limite. E nós precisamos respeitar esse limite para não correr o risco aí de situações relacionadas a mortes súbitas, tá? Isso é muito importante o tema, até porque tem aquele atleta que acorda muitas vezes mais empolgado, quer superar os seus limites, principalmente os praticantes de corrida de rua, aquele que gosta de dar seu trotezinho pela madrugada, logo nas primeiras horas do dia. E nós vamos aqui desvendar todos esses mistérios com a participação de um profissional em mais um programa Canal Esportes, na tarde desta terça-feira aqui na programação da TV Mar, tá certo? Vamos falar também da situação de momento do futebol de Alagoas, com a participação do CRB na Série B, do CSA na Série C, do Asa na Série D e da despedida do Cruzeiro da Série D no último final de semana. Tudo isso e muito mais você vai poder acompanhar a partir de agora, com a participação também dos integrantes do Timaço da Gazeta daqui a pouco e seus comentários sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Daqui a pouco a Juniele Rocha circulando por aqui, o Henrique Pereira com os comentários de CRB e CSA, do Guilherme Nobre com informações direto de Arapiraca. Tudo isso agora nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, com o Canhão na apresentação. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Muito bem, agora vamos começar o programa e sem perder tempo nós vamos dar como destaque nesse primeiro momento aqui do Canal Esportes, pelo portal Gazeta Web, para os assinantes Net Claro no canal 525 e para aqueles que nos acompanham em qualquer ponto do planeta pela internet, pelo aplicativo TV Mar, para os casos de morte súbita e quais os cuidados. Recebendo aqui com muito prazer um especialista, o médico Dr. Leonardo Páscoa, mineiro, alagoano. Seja bem-vindo aqui ao programa. Muito prazer todo meu. Vamos lá, Leonardo, vamos falar um pouquinho sobre esses cuidados. Muitos casos de morte súbita, inclusive alguns até registrados em campo, no gramado, no futebol, e esses são considerados os casos emblemáticos, aquele que a pessoa lembra de imediato. Morreu o Fouet ali em campo, Lá em Portugal teve morte também em campo, aqui no Brasil com o caso do Serginho, do São Caetano também. Esses casos de morte súbita estão muito associadas a, muitas vezes, aquele desempenho exagerado, aquela ideia de superação de limites. Como a ciência traz uma explicação para os casos de morte súbita no esporte? Bom dia. Certo, bom dia. Agradeço o convite, agradeço a todos, boa tarde a todos que estão assistindo. Os casos de morte súbita, eles são uma preocupação para quem faz esporte e para quem é dedicado a levar o esporte como uma boa prática. É importante a gente falar disso, não só pela ocorrência dos casos, mas pelo estigma que isso pode trazer. Sim. Porque isso pode acabar associando no pensamento da população que o esporte pode trazer malefícios à saúde. Isso é muito importante. A incidência de casos de morte súbita em esportistas é relativamente pequena se a gente pegar em relação à população em geral. Só que o que acontece? Basta ocorrer uma, duas vezes em locais mais visados, como aconteceu com o Serginho no São Caetano, como aconteceu com o Eriksen em campo, Sim. como aconteceu recentemente em Maceió, no evento de crossfit. Num evento de crossfit, como aconteceu numa maratona recentemente em São Paulo, num evento extraoficial. Só que veja que são casos isolados que podem, com a divulgação, levar ao pensamento errado de que um exercício pode ser um vilão da saúde. A gente tem que pensar que tudo feito da maneira errada, feito sem uma orientação adequada, pode sim levar a um malefício. Entendo. Então, respondendo a sua pergunta, como evitar que isso ocorra? A principal orientação é avaliar quem deve ser avaliado. Vai iniciar um programa de atividade física, programa de exercício físico. A gente tem orientações, tem diretrizes brasileiras, americanas, canadenses, europeias que a gente tem que usar como um norte, além da própria prática clínica, para saber quem a gente vai avaliar,
uma avaliação completa, uma avaliação parcelada, seriada, para a gente chegar e levar a primeira coisa que a gente quer com todo mundo que vai fazer exercício, que é segurança. O nosso primeiro pensamento é segurança. Então, levando assim, de uma maneira bem simples, para não gerar dúvida em quem está assistindo, quem deve ser avaliado antes de começar a prática esportiva? Quem vai competir tem que ser avaliado. Quem vai competir, por quê? O fator que você já falou, motivação. É obrigatório para quem promove o evento exigir também que essa avaliação esteja rigorosamente em dia, não é, doutor? Isso, não existe essa obrigatoriedade ainda, tá? Mas o que a gente tem de conhecimento é que o esporte competitivo, a gente costuma falar que ele te leva além dos seus próprios limites fisiológicos. Por quê? Você tem uma certa capacidade que chega em um determinado momento que, para alcançar um tempo melhor, ou para alcançar um adversário que está na frente, você acaba tentando superar aquilo. E aí o que acontece? Muitas condições de saúde podem se manifestar apenas em momentos de grande esforço, que é o que acontece nos casos de morte súbita. Entendo. Os casos de morte súbita, a enorme maioria deles tem uma origem cardíaca. E muitas vezes o indivíduo em repouso ou se exercitando em intensidades submáximas, moderadas, ele não apresenta sintoma nenhum, e aquela alteração não se manifesta. Ele passa anos e anos fazendo aquilo e nada se manifesta. Se esse limite for ultrapassado, já aumenta o risco. Então, a primeira coisa, avaliar. Vai competir? Tem que ser avaliado. Vai fazer exercício de alta intensidade? Tem que ser avaliado. Vai fazer exercício de moderada intensidade? A gente tem que considerar a história do paciente. Porque a gente tem que pensar nos dois lados. A avaliação é importante, mas ao mesmo lado, se eu for privar todo mundo de começar uma atividade até que moderada para fazer uma avaliação mais minuciosa, muita gente vai acabar desistindo da prática. E isso também é uma coisa que a gente não quer. E o sedentarismo ele pode também acarretar em outros problemas, né? Ou seja, não tem como fugir, né, doutor? Ou você faz, ou você pratica, ou se ficar sem praticar, vai correr o risco também de ter problemas, inclusive problemas cardíacos, porque a ciência mostra isso, né? Com certeza. Uma coisa que é bastante importante ficar bem claro é que tem muito mais gente morrendo de doença cardíaca por não fazer exercício do que por fazer exercício. Então isso é muito importante. Sendo muito objetivo, né? Sendo muito objetivo, né? Tem muito mais gente morrendo de doença cardíaca por causa do sedentarismo, maus hábitos, má alimentação, tabagismo, do que por fazer exercício. Por que essas coisas elas ganham mais proporção com atletas se no dia a dia os percentuais eles mostram que as pessoas sedentárias elas morrem mais cedo em relação àquelas que praticam atividades esportivas, doutor? Por que isso, acredita? A gente tem um culto que vem desde a antiguidade de que o atleta é um ser fisicamente superior. Isso é estudado, a gente tem muito essa visão, principalmente eu tive isso na Faculdade de Educação Física, a gente discutia isso. A ideia de super-homem, né? A ideia de super-homem, que trazia seres superiores, eram os melhores soldados da guerra, antigamente. E o que acontece? Quando um sujeito desse, que em teoria tem um estado de saúde superior, quando acontece uma coisa dessa com ele, chama muita atenção. E além disso, um cara que está na mídia, quando acontece uma coisa dessa, acaba caindo muito nos olhos da população e gerando um alarde muito maior do que uma pessoa que vai para o pronto-socorro com um infarto no dia a dia, vai a óbito e acaba que a mídia não divulga. Entendo, isso é muito importante, né? Quando ele deu um mergulho na história agora, o doutor Leonardo Páscoa, que está aqui conosco, falando sobre a questão de morte súbita, quando ele traz essa ideia mesmo de que atleta já tem essa imagem lá atrás, né, de que os melhores guerreiros são aqueles também os mais preparados, que têm uma saúde melhor em relação àquelas pessoas que vivem no sedentarismo. Então, quando acontece casos como esse, acaba ganhando, claro, uma grande proporção. E aqueles que são preguiçosos já colocam, por exemplo, a desculpa para dizer, olha, tá vendo? Vou nada correr, meu irmão. O cara morreu ali correndo, olha, tá vendo um negócio como esse? Mas tudo muito bem respeitado e sendo bem avaliado traz mais segurança, né? Não que elimine totalmente as possibilidades, mas que acaba, né, dirimindo, por exemplo, um pouco essa ideia de que você exagerar na dose pode provocar morte súbita. Agora, quando se trata, doutor Leonardo, sobre essa situação relacionada às avaliações,
clinicamente, o que é recomendado para um atleta que pratica esportes de alto rendimento? De quanto em quanto tempo realizar aquele chamado check-up, todos os exames, não só o cardíaco, mas também essa bateria de exames que é fundamental para deixar pelo menos um panorama de sua saúde rigorosamente em dia. Qual é o período que você recomenda? Certo, legal. Isso vai depender um pouco do nível do atleta e da modalidade que ele pratica. Vou dar 2 exemplos bem extremos para a gente ter uma ideia boa. Um maratonista que vai estar sempre se exercitando em intensidade um pouco mais elevada, com um volume grande, vai estar correndo muito, e um atleta de uma modalidade que fisicamente exige um pouco menos. Vou dar um exemplo aleatório aqui, um atleta olímpico de arco e flecha. Ele é um atleta, Sim. Ele treina diariamente, treina constantemente, mas ele tem um componente físico um pouco menos exigente. Então, a gente vai relativizar. O que geralmente a gente vê acontecendo e que garante uma segurança boa? A avaliação anual. A gente vê isso em clubes de alto desempenho, em equipes e em seleções, avaliação cardiológica anual. Por quê? A maioria das patologias que pode levar a uma morte súbita, ela não se manifesta em pouco tempo. É algo que está ali instalado e que, se o exercício for muito extenuante, for muito além da capacidade do indivíduo, ela pode se manifestar. Então, por exemplo, fazendo um ecocardiograma simples, bem feito, com um ecocardiografista que tem conhecimento e está buscando aquilo na avaliação do atleta, que a gente chama de avaliação pré-participação, ele consegue detectar, por exemplo, sem tanta dificuldade, a maior causa de morte súbita em atletas jovens, que é a miocardiopatia hipertrófica. O ventrículo esquerdo ele ganha muito músculo e o coração ele precisa de músculo para bombear o sangue, mas ele também precisa de espaço lá dentro para o sangue se acomodar, o coração se encher de sangue e o músculo bombear o sangue para ele poder percorrer o corpo. Esse é aquele denominado no popular chamado coração de atleta, doutor, quando ele ganha realmente uma proporção na caixa e fica com pouco espaço para trabalhar, porque tem alguns atletas que já apresentaram esse tipo de caso, né? Sim. E se eu posso denominar como patologia, uma situação como essa, em que o coração ele é maior em relação a de uma pessoa que tem um ritmo de treinamentos moderados. Isso é uma questão natural no olhar da medicina, doutor Leonardo? A miocardiopatia hipertrófica não. Tá. O coração do atleta é o seguinte, o atleta que treina volumes maiores, vou usar o mesmo exemplo da maratona, que ele treina volumes maiores, o coração dele fica maior porque o espaço dentro do coração cresce, então ele acaba conseguindo acomodar mais sangue. Enquanto ele está ali exercitando aquele músculo e treinando, isso está tudo bem, isso é fisiológico, não é patológico, então não vai trazer mal nenhum para ele. Entendo. Quando ele para de treinar, que é o grande momento onde se manifesta o tal do coração de atleta, ele mantém um coração grande de atleta, só que passa a ter uma vida de não atleta. Entendo. Por isso que é importante, por exemplo, atletas de alto nível, eles passarem por um período de destreinamento, que pode inclusive durar alguns anos, para que ele, entre aspas, ele vá diminuindo as adaptações que ele não precisa ter tanta adaptação mais, porque ele não está desempenhando. Entendo. Já um atleta que treina força, por exemplo, um levantador de peso, ele tem uma adaptação diferente. A cavidade, o espaço dentro do coração dele não aumenta tanto. O que aumenta é a parede do coração, o músculo. O coração fica mais musculoso. Sim. E aí o que acontece? O coração ficando mais musculoso pode diminuir um pouco a cavidade. Mas lembrando que no atleta sem uma doença, isso é fisiológico. Entendi. Isso é reversível. Entendi. Quando a gente fala da miocardiopatia hipertrófica, essa parede aumenta tanto que entra muito pouco sangue ali e ele acaba conseguindo bombear pouco sangue para o corpo, inclusive para as coronárias, que são as artérias que irrigam o coração. O coração fica sem sangue, é uma das causas de morte súbita que a gente tem no esporte. Esse é o médico Leonardo Páscoa conversando conosco aqui num canal Esporte super especial, bem informativo, em tom de prestação de serviço para o público alagoano que está nos acompanhando neste exato momento pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e através dos canais de relacionamento aqui também da nossa TV Mar, canal 525. Tem modalidades esportivas que, confesso, doutor Leonardo, me preocupa bastante. Vou citar 2, certo. Fisiculturismo e MMA. Com aquela ideia da chamada batida de peso. Eu queria que você falasse um pouquinho também desses riscos. É claro que isso, quando se fala de morte súbita, pode não ter nenhuma relação, mas
às vezes, né, a necessidade de bater um peso faz com que esses atletas eles venham se submeter em situações até fora de uma realidade normal, como, por exemplo, entrar em bacia de gelo, revestir o corpo de plástico para poder eliminar, desidratar. Eu observo e recebo muitas vezes fisiculturistas aqui que chegam no programa em determinadas regiões, em momentos do ano, em passagens do ano, extremamente grandes. Em outros momentos eles vêm aqui fininho, assim como você. Essa situação de chamado efeito sanfona para muitos atletas, mesmo sendo bem acompanhados, isso pode provocar riscos também à saúde? Pode. Inclusive, tem um caso interessante que aconteceu, não sei se todo mundo vai se recordar, de um programa que existia de formação de lutadores, que era o TUF Brasil. TUF Brasil. Pronto, um colega nosso era médico do esporte lá no TUF e ele tirou um dos atletas mais promissores. Por questões médicas ele tirou. Porque o sujeito já estava tendo hematura, ele estava urinando sangue de tanto perder peso e ainda precisava perder mais 6 quilos em um dia. Meu Deus do céu. O que aconteceu? O que acontece nessa perda de peso? A gente tem um desequilíbrio hidroeletrolítico, um desbalanço entre água, sódio, potássio. Isso pode gerar uma série de malefícios à saúde e uma delas, a principal, a que geralmente se manifesta primeiro, é o que a gente chama de injúria renal aguda. O rim ele deixa de funcionar simplesmente porque nesse emagrecimento muito rápido, o que a pessoa na maioria das vezes perde? Água, perde muita água. Perdendo tanta água diminui o volume de sangue. O rim praticamente não tem o que filtrar. Aí eu chamo de insuficiência renal aguda. Entendi. Esse é um quadro grave que pode se agravar. Pode matar, doutor? Pode. Ele pode desencadear uma coisa que a gente chama de mal súbito. O mal súbito é quando a pessoa tem um mal súbito fazendo exercício, não necessariamente a morte súbita, o mal súbito. Sim. E aí, se ele não for hospitalizado e tratado adequadamente, ele pode adquirir uma insuficiência renal crônica, ou seja, o rim não reverte mais a função, pode evoluir para hemodiálise. E se não tratado adequadamente, pode chegar assim a óbito. Atenção, hein, pessoal? Muito cuidado aí nesse momento, porque vejo que tem muitos que têm um sonho do corpo perfeito e acaba, né, porque a arte, né, o fisiculturismo é um esporte que exige, na verdade, a ideia de músculos e corpo perfeito, curvas, mas a busca realmente pode provocar todos esses problemas aqui que o doutor Leonardo está fazendo menção. Sim, e às vezes até a quantidade de comidas pós-pesagem também que esses atletas eles se submetem, porque bati o peso, então agora posso voltar ao peso anterior. E numa questão de 24 horas, doutor. Os caras comem carboidrato, proteína, e de repente já está grande de novo. Sim. Então, ou seja, é uma situação que eu diria que traz mudanças significativas, né, no biotipo, na formação do ser humano, né? Sim. Como leigo, tá, doutor? Isso aí, por favor. Não, claro, isso é bastante importante a gente discutir. Eu acho muito importante que seja discutido isso com as federações das modalidades. Vou falar especificamente da luta. Hoje a gente tem modalidades de luta que tem divisão de peso, não tem como não ter. Sim. Só que o que acontece? Eles fazem a pesagem 1 hora antes da luta. Porque não tem como o sujeito fazer essa perda muito grande de peso para em 1 hora lutar, porque ele fica fraco quando ele está perdendo muito peso. Então ele luta mais ou menos naquela categoria. Lembrar que esse grande aumento no peso, do mesmo jeito que a grande perda muito rápida, é tudo água. Geralmente o que eles fazem? Eles fazem a pesagem e começa a tomar água, aqueles isotônicos, comer macarrão, comer muito carboidrato, porque o carboidrato, para estocar no nosso corpo, ele leva a água junto. E aí volta todo o peso. Aí ele tem energia e água. Entendo. Devolve a proteína um pouco também. E aí isso tudo, ele ganha, tem atletas que chegam em 24 horas a ganhar 10 quilos. Meu Deus do céu. Então, o que acontece? É muito mais um problema da federação. Fala assim, a gente está fazendo a pesagem um dia antes, a gente aumenta o fator show do esporte, mas também diminui a segurança do atleta. É uma questão de discutir e pensar o que deve pesar mais. Também concordo, viu? Também concordo. O doutor Leonardo está trazendo um tema aqui muito importante. Se for pensar em preservar realmente a integridade física e a vida desses atletas, eu também concordo realmente com essa pesagem sendo realizada, mesmo que a questão psicológica venha a ser colocada em discussão. Mas o lutador vai ficar preocupado 1 hora antes da luta se vai bater, o peso se não vai bater. Bom, é preciso ter um cronograma e seguir esse cronograma. É preciso organizar a sua vida. Se você estabelece, doutor Leonardo, uma meta de 3 em 3, por exemplo, de 1 ano, você tem 1 ano para eliminar 5 quilos. Para um cara que está no sobrepeso como eu,
Você acha adequado o cara estabelecer uma meta desde que seja muito bem acompanhado, sem pressão? O cara que tem dificuldade, por exemplo, eu não gosto de academia. Não gosto, odeio ambiente de academia. Eu odeio estar ali correndo na esteira, levantando peso, olhando para mim no espelho. Eu não gosto. Mas, de repente, o cara pode buscar uma outra modalidade que se identifique. Se você estabelecer de uma maneira muito natural, olha, eu vou querer, nesse ano, eliminar 3 quilos do que eu tenho agora. 4, 5 quilos, entendeu? Você acha muito mais prudente do que essas pessoas que querem, por exemplo, começar a fazer esporte hoje, em 2, 3 meses já quer estar fininho, sendo exemplo para os outros? Porque muita gente busca like hoje em cima disso também, doutor. Com certeza. Chama atenção, né? Chama atenção. O emagrecimento rápido, ele chama atenção. Postar aquela foto do antes e depois, isso inclusive não é bem visto pelos conselhos, pelo Conselho de Educação Física, pelo Conselho de Medicina, isso não é bem visto, né? Tá? Mas o que acontece? Em relação à saúde, sim, muito mais diferença. Inclusive hoje, se a gente for ver pela Associação Internacional Associação Americana de Diabetes, o que é considerado emagrecimento? Uma perda de peso que é mantida após um ano. Opa. Então, se você perde 10 quilos em 2 meses, vou ser bem sincero, para mim, clinicamente, não significa muita coisa. Porque eu não quero saber como é que você vai estar daqui a 2 meses. Quero saber como é que você vai ficar para a vida. E parece que depois de um ano, já deu tempo do seu corpo se regular com aquele novo peso, o seu apetite já está novamente regulado, o seu gasto energético já está novamente regulado e o mais importante de tudo, a sua rotina provavelmente já vai estar regulada. A questão da meta, da organização é extremamente importante. O que eu gosto de fazer? Eu prefiro muito mais uma meta do que fazer do que aonde chegar. Claro que vai depender do momento do acompanhamento do paciente. Mas eu prefiro muito mais uma meta de que daqui a 2 meses você vai estar conseguindo consumir a quantidade certa de água, conseguindo consumir a quantidade certa de proteína, conseguindo ter um sono adequado e treinando 2 vezes por semana. Se eu conseguir alcançar essas metas, para mim, e o que a gente tem da prática, é muito mais importante do que eu falar, daqui a 2 meses você vai perder 5 quilos. Por quê? É automático. A pessoa que está sedentária, com maus hábitos, que começa a fazer essas coisas, mesmo que passo a passo, com o passar do tempo é inevitável que o peso vai se regular, a nova rotina, o ânimo, a energia da pessoa vai se regular essa nova rotina e, consequentemente, a saúde. Né? Vou colocar agora, para a gente encerrar essa grande participação, doutor Leonardo, numa sinuca, você numa verdadeira sinuca aqui de bico, tá certo? A relação entre médicos e nutrólogos. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa recomendação de algumas substâncias, algumas naturais e outras nem tanto, como creatina, pré-treino e essas outras situações. Como tratar uma relação como essa e trazer segurança para o paciente, para aquele que muitas vezes está ali na academia querendo atingir suas metas, seus objetivos, mas sem cometer exageros para não correr o risco de ter uma morte súbita. Certo, legal. Eu gosto muito da ideia assim, ó. Se você vai fazer um bolo, você quer fazer um bolo de aniversário, muito gostoso, muito bonito. A última coisa que você tem que se preocupar é com a cereja. O bolo pode ter a melhor cereja do mundo, se a massa for ruim não vai ficar bom. Então o que a gente tem que fazer? Existe suplemento que funciona, que é bom para hipertrofia, emagrecimento, desempenho? Existe, muito. Existem substâncias específicas que podem dar uma pequena ajuda? Existem. Só que elas não te levam a lugar nenhum sem você estar fazendo o básico, sem você estar fazendo a massa. Então não adianta nada eu ir lá pode ser no nutricionista, pode ser no nutrólogo, pode ser no coach, né, no influencer da internet, pode ser quem for. Se falar que essa substância X vai te emagrecer, acho que é importante a gente falar bem enfático, mas é mentira. Não existe essa substância X vai fazer você emagrecer. É mentira. Essa substância vai te dar hipertrofia. É mentira. Por quê? O que vai te dar hipertrofia? Alimentação, treino, descanso. O que vai fazer você emagrecer? Alimentação, treino, descanso. Todo um manejo dos seus hábitos voltados para o seu objetivo. Concorda que se eu tiver um objetivo, mas não pensar em um processo de chegar nele, ele é só um sonho. Eu não estou caminhando em direção a ele. Então é muito importante a gente pensar em questão de... Eu gosto muito de falar de suplemento, porque eu gosto de economizar o dinheiro do pessoal. A gente vai falar em suplemento. Eu estou começando a treinar. O que eu tomo? Nada, cara. Nada, não toma nada. Você vai treinar legal. Vale muito mais a pena gastar dinheiro numa orientação boa do que num suplemento. E com o passar do tempo, evoluindo, estou vendo que não estou conseguindo bater minha necessidade de proteínas. Um dos suplementos mais básicos, o Whey Protein. É bom,
desde que bem prescrito, bem utilizado, na hora certa. A creatina é um suplemento excelente, desde que bem prescrito, bem utilizado, na hora certa, para a pessoa certa. Não tem necessidade de eu estar começando um processo de emagrecimento, ou de hipertrofia, ou de melhora de desempenho, já querer me encher de substância que podem lá no final refinar um detalhe. Mas se eu não estiver fazendo o básico certo. Fazendo o básico direitinho, começando passo a passo, avaliando quando tem que avaliar, sendo bem orientado, a gente diminui muito o risco do paciente ter algum evento, aumenta muito a segurança e aumenta também a eficácia. Muito obrigado, doutor Leonardo, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Gostei muito de sua visita. Agradeço. E já te faço o convite para retornar em outros momentos aqui, alinhando ali com a nossa produção, para poder dar essa aula aqui para os nossos telespectadores, para aqueles praticantes de esportes que gostam do nosso programa e tenho certeza que precisa fazer a coisa de uma maneira muito consciente para não cometer excessos e não trazer riscos para a própria saúde, tá certo? Então, tá aceito, com certeza. Só um último recado, o exercício nunca é vilão. Desde que seja bem prescrito, orientado, ele nunca vai ser vilão. Sempre vai fazer bem para a saúde e a gente precisa divulgar isso, porque as taxas de sedentarismo estão assustadoramente altas. Então é muito importante desvincular a prática do exercício a um episódio ruim. Esse episódio ruim pode acontecer desde que a prática não esteja bem orientada. Muito obrigado pela presença. Doutor Leonardo vai continuar conosco enquanto a gente vai conversar aqui nos bastidores, mas eu quero convocar agora, nessa sequência aqui do Canal Esportes, o repórter e comentarista Henrique Pereira, do Timaço da Gazeta. Ele que vai trazer agora uma análise sobre o momento de CRB e CSA, dos representantes de Alagoas, na Série B e na Série C, respectivamente. Henrique, é com você. CSA e CRB vivendo semanas distintas, né? CRB bem mais calmo depois da vitória contra a Ponte, só que agora a calmaria ela não pode ser confundida com tranquilidade, porque o duelo próximo é chato pra caramba. O jogo do Vigia começa às 9h30 da noite contra o Sport, sexta-feira lá na Ilha do Retiro. Primeiro jogo do retorno, né? Lembrando que a CBF ainda não sinalizou para quando vai ser remarcado o duelo contra o Avaí, que ficou faltando do primeiro turno, que seria a antepenúltima rodada da primeira parte da competição, assim digamos. O Galo, com a vitória da Ponte, mais uma vez dá uma descolada da turma lá de baixo, se aproxima da primeira página, mas ainda tem muito o que fazer. Naquela conta que a gente projeta, né, seriam mais 25 pontos para se buscar, em tese, para garantir os 45 de manutenção. Mas se isso acontece de maneira mais rápida, dá para você pensar com algo a mais. Mas vamos lá, ponto a ponto, jogo a jogo, rodada a rodada. O CRB precisa primeiro se garantir o mais rápido possível, depois passar a galgar algo a mais. Já o CSA não tem tempo, porque é diferente a competição. O CSA ele tem 19 jogos apenas para garantir-se no grupo dos 8 que avançam à próxima fase. Só que aí a gente conclui a rodada de número 14 e os caras ainda não estão lá. E estão deixando quem está lá abrir distância. Isso não pode acontecer. Vai ter que mudar a chave e agora para esse duelo contra o Pouso Alegre no próximo domingo, a diretoria já sinalizou forte para o torcedor: eu preciso de você. R$5 mais 1 quilo de alimento não perecível vai ser o preço do ingresso. Então a gente torce para que o torcedor, por mais triste, chateado que esteja, com razão por conta da derrota do Paysandu, compareça, porque a gente torce que o clube sinalize que quer, jogando para ganhar, até porque vai enfrentar um adversário que está na zona do rebaixamento. Não pode vacilar como foi a Aparecidense, não pode vacilar como foi a América. Se quiser alguma coisa, meu amigo, a hora é essa, até porque o tempo está acabando. Um abraço para você, Henrique Pereira. Você volta amanhã, tá certo? Aqui no Canal Esportes, com mais comentários, análise nas situações de momento envolvendo o CRB e CSA, os nossos representantes no Campeonato Brasileiro da Série B e da Série C. A Juniele Rocha, também integrante do Timaço da Gazeta, é atração aqui também no Canal Esportes, né? A voz feminina do Canal Esportes, e vai falar agora sobre o Mundial, né? Com a seleção brasileira, que ontem começou com o pé direito, vencendo o Panamá por 4-0, com a assistência da alagoana Geis, e ela vai falar sobre esse desempenho inicial do Brasil e das próximas etapas de preparação para enfrentar a França no próximo sábado. Os 4 anos de trabalho da técnica Pia levaram a seleção brasileira feminina justamente para esse momento, a estreia na mais nova edição da Copa do Mundo Feminina. E não poderia ter sido melhor. Goleada em cima da equipe do Panamá,
4-0 foi o resultado, o grande destaque sendo Ari Borges, autora de 3 gols. Passado agora a experiência da estreia, o nervosismo que a gente sabe que é totalmente normal, o foco agora é França. E vale detalhar, a equipe da França empatou o seu jogo contra a Jamaica e então ainda não venceu nessa edição da Copa do Mundo. O Brasil lidera o grupo F da Copa do Mundo Feminina. 3 pontos e também 4 gols de saldo sem ter levado nenhum gol. Nem susto conseguiu levar nessa partida. A confiança tá lá em cima, mas sabem que a próxima partida é muito difícil e muito mais técnica, já que a equipe da França é superior à equipe do Panamá. Então todo o foco agora é justamente para essa próxima partida, que acontece no sábado, 7 horas da manhã, no nosso horário. Vamos torcer para mais uma vitória das meninas do Brasil. Estamos na torcida sim, Juniele. Vamos aguardar também a sua participação amanhã aqui no Canal Esportes, tá certo? A partir de meio-dia. Atração aqui, claro, com a equipe do Timaço da Gazeta e seus integrantes no Canal Esportes. Para fechar, o Guilherme Nobre também traz a análise dele a respeito do The After. É o dia seguinte da classificação do Asa para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro e também o Cruzeiro, né, que ontem divulgou uma nota de agradecimento aos atletas, membros da comissão técnica, imprensa e torcida diante da eliminação precoce, mas em que a equipe alcançou pontuação muito boa para uma primeira experiência nessa nova formação de Cruzeiro de Arapiraca em uma competição nacional. Guilherme, é com você. Passando aqui para falar como vai ser esse restante de semana aí para o Asa, que está na disputa do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe arapiraquense no final de semana conseguiu sua classificação após ter vencido o Jacuipense pela última rodada e agora espera a CBF para saber quando serão as datas dos jogos. Possivelmente, se seguir o padrão dos últimos anos, as partidas entre Nacional de Patos e Asa acontecerão nos 2 próximos finais de semana. Falta definir o horário e o dia, mas tudo a gente já sabe que pelo menos será no Coraci da Mata Fonseca o primeiro jogo. Já o Cruzeiro acabou a temporada, fez uma boa campanha na Série D, mas não conseguiu sua classificação e a equipe se prepara para as competições de base. Na metade final deste ano temos a realização do Campeonato Alagoano Sub-20 e o foco do Cruzeiro será pensando nisso até o Campeonato Alagoano de 2024. É isso aí, galera. Um grande abraço para vocês do Timaço da Gazeta. Amanhã estaremos juntos a partir de meio-dia na programação da TV Mar com mais um Canal Esportes. Assim nós vamos encerrando, deixando um forte abraço. Lembrando que esse programa estará daqui a pouco sendo publicado no nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever, também ativar o sininho e receber as nossas notificações. Lembrando também que durante o dia você terá a reprise deste programa Canal Esportes desta terça-feira, com a apresentação aqui do Canhão Viderlan Araújo, tá bom? Um ótimo restante de dia para você e até amanhã, se Deus quiser.